Boa noite, Renato. A gente viu um jogo intenso, né? O tempo todo, duas equipes bastante intensas na partida. Por onde você acha que passa, principalmente nesse sentido da intensidade, por onde você acha que passa essa vitória do Grêmio hoje e o que representa reassumir a vice-liderança antes de um compromisso importante como é o da Copa do Brasil no meio da semana? É um jogo muito difícil, né? É difícil de enfrentar o Fluminense, da mesma forma que pode ter certeza que é difícil de enfrentar o Grêmio, mas num jogo como hoje, são duas equipes que buscam o gol, que gostam da bola, e foi provado isso mais uma vez. A vantagem que o Fluminense tinha sobre a gente hoje era o entrosamento da equipe deles, né? Que joga juntos há muito tempo. Nós tínhamos alguns jogadores estreando, alguns jogadores que no segundo tempo, no caso, estavam voltando de lesão. Então o entrosamento nosso não era tão bom quanto o deles. Mas nós brigamos, nós lutamos, nós treinamos dois tipos de marcação justamente porque a gente sabia de que maneira o Fluminense se comportava. Um bloco baixo, outro bloco mais em cima. Algumas vezes eles conseguiram jogar, até, como já falei, por falta desse entrosamento. Mas aos pouquinhos a gente foi se achando, principalmente no intervalo do jogo a gente corrigiu, jogamos com as linhas mais juntas, não damos tanto espaço assim para a equipe do Fluminense. Importante termos virado a partida no primeiro tempo, porque o jogo estava corrido, estava complicado. Conseguimos virar uma partida, como já falei, bastante difícil e conseguimos 3 pontos. Até o momento, o Grêmio está em segundo lugar. Independente dos outros resultados, eu acho que o mais importante de tudo é que a gente fez o nosso dever de casa contra uma equipe que está brigando também lá em cima na tabela. E volto a repetir, é uma equipe que vem jogando juntos há muito tempo. Mesmo assim, acho que prevaleceu, acima de tudo, o espírito de luta, né? Aquele espírito que a gente não teve no último jogo. Então foi importante essa vitória. Renato, boa noite. Gostaria de abordar com você duas questões. Uma em relação às trocas, foram 4 trocas do último jogo contra o Vasco, e queria que você comentasse em especial as estreias do Rodrigo Eli e também do João Pedro Galvão. E gostaria que você falasse também sobre a sua frase no último jogo, sobre alguns jogadores que não estavam se entregando, que a fila iria andar. Gostaria que você falasse da mudança também de postura do Grêmio nessa partida contra o Fluminense. A mudança de postura eu sempre cobro da equipe. Então, tem muitas vezes que vocês não escutam a conversa que eu tenho com eles durante a semana, após a partida, no vídeo. Então, o que eu mais cobro é essa entrega dentro do campo. Quando eu falo que a fila anda, nós temos um grupo bom, um grupo grande, jogadores que chegaram agora na janela e jogadores que estão saindo do departamento médico. E eu não posso ficar esperando um outro acordar. Aí a fila anda. Não acordou, o companheiro está acordado e vai jogar. Então é nesse sentido que eu falo, justamente para acordar todos eles. Todos eles, no caso hoje. Quem começou, quem entrou, tem que dar o máximo, tem que se entregar, não importa quantos minutos vai jogar. Esse é o ritmo que eu quero que eles coloquem em campo, até porque o Grêmio hoje está lá em cima na tabela, justamente porque nós brigamos praticamente quase todos os jogos do campeonato. Os jogos que nós não brigamos, não competimos, não tivemos atitude, no caso, contra o Vasco, não porque nós perdemos o jogo, e não são todos jogadores, mas os jogadores têm que se entregar o tempo que eles estiverem em campo. E isso eu não vou deixar de cobrar deles. E as estreias do Rodrigo, eu preciso de ritmo de jogo também, como o João. São jogadores que vão nos ajudar bastante, pode ter certeza. E mais cedo ou mais tarde eles teriam que jogar. Então eu aproveitei hoje para estrear o Rodrigo e o próprio João, entendeu? E o João, principalmente no segundo tempo, ele muito tempo que estava sem jogar, meio que ele cansou, que seria uma coisa normal. E muitas vezes também o próprio Fluminense conseguiu alguns espaços, voltando um pouquinho na primeira pergunta, justamente porque hoje nós estamos com 2 atacantes bastante ofensivos, entendeu? E no momento que o adversário quebrava essa nossa primeira linha, ficava um pouquinho difícil de marcar. Mas enquanto que ele esteve em campo, ele ajudou bastante, da mesma forma que o Rodrigo. Renato, parabéns pela vitória. O Grêmio chega na
nesse primeiro turno, dentro do G4 do Campeonato Brasileiro, vice-liderança, ainda com um jogo a menos, né, em relação aos adversários. E essa vitória de hoje passando por 2 jogadores que precisavam, talvez, voltarem a ter esse protagonismo, né, que já sempre tiveram, mas hoje no lance definitivo do jogo, tanto o Ferreira quanto o Bitelo marcando esses gols importantes da vitória. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre também essa conversa, eles retomarem essa condição importantíssima como protagonistas da equipe. Bom, eu acho que o mais importante de tudo, a conversa que o treinador tem que ter com seus jogadores, é passar muita confiança para eles. É lógico, além da parte tática, para que eles não desanimem, para que eles continuem acreditando, até porque eles sempre nos ajudaram, e o jogador não desaprende a jogar. Ele pode entrar, de repente, naquela fase não tão boa, mas desaprender, eles não vão desaprender. Então, o Ferreirinha, a gente está tendo muito cuidado com ele, porque é um jogador que ficou muito tempo parado, voltando aos poucos, e eu também não poderia ter desaprendido a jogar. Então, hoje, eles voltaram e nos ajudaram bastante, não só com os 2 gols, mas eles estiveram bem. E destacar não só os gols deles, né, mas sim as jogadas trabalhadas. Nos nossos 2 gols, o próprio passe do Soares açucarado para o Bitelo, e aquela tranquilidade que eu sempre peço para ele na área do adversário. Nós tivemos no gol do Ferreirinha. Você vê que o Fábio não se precipitou, tocou a bola para trás para o Ferreirinha marcar. Enfim. Enfim, eu acho que as 2 jogadas que a gente trabalha bastante durante a semana, quando fecha os portões, entendeu? Hoje, não só porque nós fizemos os gols, mas eu vou tirar você para dançar, hein? As jogadas que a gente treina, nós fizemos 2 belíssimos gols e conseguimos a virada aí no primeiro tempo. Renato, boa noite. Eu queria que você comentasse sobre a decisão de relacionar o Pedro Jeromel para o confronto de hoje, dele não vir para a Arena, e se é algo que preocupa, por exemplo, para a decisão de quarta-feira contra o Flamengo lá no Maracanã. A decisão, a gente começa a pensar no Flamengo a partir da manhã. Não, o Jeromel não me preocupa, não. Ele tive uma conversa com ele, ele iria concentrar, depois nós conversamos, ele achou melhor ficar de fora para não ficar muito tempo sem treinar, né? Sem treinar, que eu digo, treinar forte, né? Porque teve o jogo de hoje, ele não teria treinado ontem forte, nem hoje, e amanhã também não poderia treinar muito forte, porque é antivéspera da viagem, e é um jogador que está voltando de lesão, então é necessário ele treinar, até porque nós vamos ficar uma semana fora agora, a gente viaja para o Rio de Janeiro, depois a gente vai direto para São Paulo. Então ele é um jogador que está voltando principalmente de um procedimento, é importante ele treinar, reforçar bem a musculatura da perna dele. Então, se ele concentrasse hoje, eu deixei ele bem à vontade. Ele preferiu não concentrar. Em primeira mão, ele pediu para concentrar, depois eu tinha tido esse papo com ele: olha, você vai ficar muitos dias sem treinar forte, está voltando de lesão. Ele preferiu ficar de fora, treinar, para que ele possa viajar com a gente. Renato, boa noite. Parabéns pela vitória. Renato, o futebol apresentado, você disse que vai começar a preparar o time amanhã para a decisão. Mas com o nível de futebol apresentado hoje, técnico, tático, de comprometimento, é suficiente para o Flamengo por 2 gols no mínimo de diferença? Se eu tivesse essa resposta, eu já na loto. A gente treina a equipe, eu treino meu grupo, meu time, para que a gente possa ganhar todos os jogos, independente de quem quer que seja o adversário. Não vamos negar que o Flamengo fez uma boa vantagem aqui, mas futebol é futebol. Muita coisa acontece. Muita gente achava que o Flamengo ia passar também pelo Olímpia. Então, o futebol tem suas surpresas. Eu tenho que preparar a minha equipe da melhor maneira possível, como sempre preparo para todos os jogos, independente da competição. Sabemos que temos essa desvantagem, vamos tentar reverter, é difícil, já falei ainda no primeiro jogo aqui. Sim, muito difícil, mas não é impossível. Vamos jogar 90 minutos, tem mais 90 minutos lá no Maracanã, vamos nos preparar para tentar reverter a situação da Copa do Brasil. Por isso também era importante essa vitória de hoje, falei para dar mais moral para a equipe para quarta-feira. E pelo menos agora a gente começa a pensar em Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro nós estamos muito bem.
Muito bem mesmo. Até porque muita gente achava que o Grêmio, inclusive, ia brigar para não cair esse ano, né? E eu vi esses comentários lá atrás e eu guardei. Só que essas pessoas hoje em dia não aparecem mais. Mas acho que o mais importante de tudo é o que a gente vem fazendo, principalmente reestruturando o clube depois do ano passado e bem no brasileiro. E a partir da manhã eu começo, como já te falei, a pensar na equipe e de que forma que a gente vai enfrentar o Flamengo. Renato, boa noite. Você até tocou em 2 pontos que eu ia exatamente te perguntar. O que o jogo de hoje te deixa para o jogo de quarta-feira, mas também o que o jogo do Flamengo contra o Olímpia no Paraguai te deixa para essa decisão que você tem no meio de semana? Juntando esses 2 jogos, do Flamengo contra o Olímpia e o seu hoje contra o Fluminense, o que fica para o Grêmio para a decisão de quarta-feira? Bom, isso é um papo, com todo o respeito à pergunta, que eu tenho que ter com o meu grupo. A gente sabe dos pontos fortes do Flamengo, mas também a gente sabe dos pontos fracos do Flamengo. E a gente tem que, da mesma forma que eles conhecem o nosso time. Então a gente tem que procurar tirar proveito sempre dos pontos fracos da equipe adversária e procurar não deixar que eles joguem nos pontos fortes deles. O Flamengo, dentro do Maracanã, é difícil ser batido. Ele é difícil ser batido. Mas, apesar da vantagem que eles têm, é que eu falo, é uma partida mais de 90 minutos. Muita gente já dá com 100% do Flamengo na outra fase. Vamos jogar esses 90 minutos aí. O que a gente tira de proveito, principalmente no último jogo do Flamengo, acho que todo mundo viu, obviamente que eu vi também, e a gente vai tentar reverter. A gente não tem que pensar em chegar lá no Maracanã e fazer 2 gols. A gente tem que tentar, em primeiro lugar, pensar em fazer o primeiro gol. A gente vai pensar no segundo, antes de pensar no primeiro. E a gente sabe que lá dentro são fortes. Mas nós já estivemos lá durante o Campeonato Brasileiro, apesar de nós termos perdido aquela partida para eles, foi um placar bem enganoso. Eu espero que, acima de tudo, a gente possa ter uma grande apresentação igual àquela, no mínimo, até porque o Flamengo também foi a melhor partida do Flamengo do ano foi contra a gente aqui, na Copa do Brasil. Quem sabe a gente possa ter também a nossa melhor atuação do ano e conseguir que muita gente acha impossível de reverter esse quadro no Maracanã. Renato, aqui na frente, parabéns pela vitória, feliz Dia dos Pais, né? Um bom domingo aí, para finalizar. Falando um pouco do jogo, e por mais que o Grêmio tenha vencido por 2-1, G2, né? Por enquanto ainda está no G2, foram 2 gols de bola trabalhada, mas a gente conseguiu pegar algumas reações tuas na beira do gramado, principalmente pela tomada de decisão de alguns lances, tanto de ataque, né, no caso, e que poderiam ter gerado talvez mais gols. E isso que o torcedor está preocupado porque precisa fazer mais 2 gols contra o Flamengo, pelo menos, para ir para a decisão. Te preocupa esses detalhes, essas tomadas de decisão? A gente viu o Luis Soares reclamando, a gente viu o próprio Bitelo numa passada, o Fábio também, que tinha oportunidade e acabou não gerando. Alguma coisa que possa modificar isso para quarta-feira? Bom, o que eu posso passar para eles, eu passo. No vídeo, corrijo eles, passo tranquilidade, passo confiança, e a coisa que eu mais cobro deles é, em termos de linha de pendimento, e terem a tranquilidade para o último passe. Eu costumo falar para eles, o desespero próximo e dentro da área do adversário é do adversário. Vocês não precisam se precipitar em tomar as decisões erradas. Só que, infelizmente, nesse momento, que é crucial para o adversário, a gente tem tomado umas decisões erradas. E não é só o Grêmio, eu tenho visto muitos jogos do Campeonato Brasileiro, da primeira e segunda divisão, os jogadores estão se precipitando demais numa área que eles queriam ter uma tranquilidade maior para tomar essas decisões. E no momento ali na área fatal, na hora de você finalizar, deixar o companheiro na cara do gol, ou mesmo fazer o gol, é necessário um pouquinho mais de tranquilidade. Essa tranquilidade, por exemplo, que eles tiveram nos 2 gols, principalmente no primeiro gol do Bitelo. Então, é essa tranquilidade para tomar as decisões certas que eu passo para eles. Agora, são eles que entram em campo. Aí eu queria muito botar uma camisa e entrar, mas não posso. Então, eles estão lá dentro, essa tranquilidade, esse treinamento a gente faz, corrijo eles no vídeo, mostro, e aí eu falo tudo para eles. Agora, quando eles estão lá dentro do campo, infelizmente,
são eles que têm que tomar essas decisões. E, infelizmente, em muitos momentos, eles tomam as decisões erradas. É uma coisa normal, são seres humanos. Mas a tranquilidade e a confiança que eles precisam, eu passo para eles. Mas é normal você tomar, às vezes, umas decisões erradas. Não que a gente queira, mas é normal no futebol. Não adianta. Se você tomasse todas as decisões certas, bom, aí ninguém ia bater o Grêmio. Entendeu? Mas, às vezes, se precipitam, entendeu? E aí tomam as decisões erradas. Renato, parabéns pela vitória, parabéns pelo G4 novamente. Tem um fator que é um fator bastante importante para essa partida de quarta-feira e que vem sendo muito comentado, né, na mídia geral brasileira, porque o Flamengo realmente ele toma grandes proporções, né, que é a situação psicológica do Flamengo e talvez até o relacionamento dos jogadores com o próprio treinador. Tu que é um cara muito experiente de vestiário, né? Desde a década de 80 já, talvez final de 70 no vestiário, conhece bem tanto a relação jogador-treinador quanto o inverso. O que isso pode entrar em campo para o jogo de quarta-feira e de que forma o Grêmio pode se aproveitar disso para vencer por 2-0 pelo menos o Flamengo ou 2 gols de diferença? Porque a gente sabe que na bola é um time muito difícil de ser batido, quem sabe o top 3 do Brasil hoje. Mas vamos falar da parte psicológica, o que isso pode afetar? Bom, essa parte psicológica, esse papo tem que ter com o meu grupo, né? Todos os clubes têm seus problemas. O Flamengo, no momento, vive a turbulência da eliminação da Libertadores. E quanto treinador, jogadores, treinador, bom, aí eu não posso me meter. É outro clube, eu tenho que me preocupar sempre em estar presente e junto sempre com o meu grupo, e nunca tive problema com nenhum jogador, espero nunca ter, mas aí vai de treinador para treinador. Cada treinador tem sua maneira de agir, de conversar, de tomar as decisões. No futebol, infelizmente, quando os resultados não vêm, principalmente tratando de Flamengo, né, a proporção das críticas são bem maiores. É uma coisa normal. Não é que o Grêmio nunca passou por uma turbulência também e não foi a última, entendeu? Não foi a primeira, não vai ser a última. Acontece em qualquer clube no momento que você não tem os resultados. É lógico que o Flamengo, a proporção é muito, muito maior. Mas a parte psicológica, isso, a partir da manhã eu começo a conversar